Meus irmãos, então, João capítulo 11, vamos olhar todo o capítulo 11, 57 versos, né? Nunca foi tanto versículo numa jipada só, mas eu quero ler com os irmãos toda a história, todos os 57 versos aqui, porque aí depois a gente, com a leitura já em mente, feita, a gente pode dar saltos maiores dentro do texto. Mas não feche sua Bíblia, hoje são mais versículos, então fiquem atentos para que acompanhem durante toda a história, que por mais que seja conhecida, mas os detalhes a gente vai se perdendo ao longo do tempo, né? Então, João, capítulo 11, diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhes os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quando pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, suplicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que crê, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair. Seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou.
Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote daquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que venha a perecer toda a nação? Ora, ele disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim. E ali permaneceu com os discípulos. Estava próximo às Páscoas dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Lá procuravam Jesus e, estando ele no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado. O Senhor colocou esta história dentro do cano, dentro da Sagrada Escritura, como revelação para nós, como orientação para nós, para tirarmos lições, princípios, e para que a nossa fé seja fortalecida, porque o Senhor aqui demonstra de forma clara que matou a morte, que venceu a morte, não só através de Lázaro, mas logo em seguida, nos próximos capítulos aqui, João registra a ascensão, a vida que o Senhor a toma de volta, e nós agradecemos ao Senhor. Fale conosco esta noite, nos abençoe, e que o Senhor fale aos nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu dar uma lubrificada aqui. Estava grande. Meus irmãos, então aqui é o capítulo 11, e o capítulo 11 aqui, como nós lemos aqui, João, o autor do Evangelho, ele registra a ressurreição de Lázaro. Como nós vimos no texto, Lázaro era amigo de Jesus. Se a gente andar um pouquinho no texto, no capítulo 10 aí, João ele faz uma marcação de tempo e espaço, né, o que estava acontecendo aqui. Né? Então, era a festa da dedicação. Então, logo depois aqui no capítulo 2... começa o relato da penúltima semana de Jesus. Então, a partir do capítulo 12 de João, do Evangelho, João registra a penúltima e a última semana de Jesus aqui. Lembra que o texto vai dizer que estava perto da Páscoa, não é? Então, é mais ou menos aqui, dezembro e abril, onde João relata essa ressurreição de Lázaro. Então, esse é mais ou menos um ministério que Jesus passa ali
neste período, né, entre dezembro e abril. E ali Jesus também opera muitos outros milagres, mas aprove João não registrar, né? E a gente observa esse período aí confirmando em outras partes da Escritura. Mas Deus, ele aprove registrar isso aqui para nós, né? Então, até agora João ele apresenta Jesus. Quando a gente olha para o Evangelho de João, né, o 7 eu sou, né? Eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a luz. Então, o Evangelho de João, ele foi escrito para mostrar que Jesus é Deus. Então, por isso que ele se apresenta como o pão da vida, a luz, o caminho, a verdade e tudo mais, né? Então, Jesus aqui, ele aponta para nós aquilo que ele haveria de fazer em pouco tempo, lembra? Então, que pouquíssimos meses antes da Páscoa, onde Jesus iria morrer, ressuscitar, Jesus aqui, ele dá um vislumbre com a ressurreição de Lázaro daquilo que ele iria fazer. Então, observa que os discípulos, eles não entendem muito o que Jesus está fazendo ao longo do ministério, né? Mas Jesus mesmo disse, não, quando eu for e o Espírito Santo vier, vocês vão entender. E quando você lê os outros relatos, né, o livro de Atos, por exemplo, ele vai mostrar que o Espírito Santo, ele starta, né, tudo aquilo que aconteceu e encaixa na mente dos discípulos. Agora a gente entendeu. Agora a gente entendeu aquilo que até então os discípulos não tinham entendido com clareza, né? Então, aqui nós vemos esse vislumbre da profecia a qual nós lemos no começo do culto, né, onde tragada foi a morte, onde ele iria tragar para sempre a morte e enxugará dos nossos rostos toda a tristeza, né? Então nós temos em Cristo, meus irmãos, o caminho para a vida, é a verdade para a vida e a vida eterna, né? Nós temos em Cristo o caminho para a verdadeira vida, e a verdadeira vida, sobre a vida, é só em Cristo que nós encontramos. É só aqui em Jesus que nós temos a verdadeira vida. E a vida aqui que João está querendo mostrar para nós é a vida eterna, né? Porque senão às vezes a gente confunde, não vai morrer, mas a gente morre. Então está falando de morte espiritual, está falando de condenação eterna, está falando de inferno. Então em Cristo Jesus, quem deposita sua fé nele, descansa e crer nele, você não morre eternamente, você tem vida eterna. Então você vai passar a eternidade com Cristo. E por causa do sacrifício de Cristo, nós podemos declarar aquilo que Paulo vai colocar lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, né? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Então Cristo nos libertou, meus irmãos. Então aqui, nesse relato que João traz aqui da ressurreição, fica evidente para mim e para você o domínio, o poder e a majestade de Jesus. Então Jesus, ele vai deixando pistas bem claras de quem ele é, daquilo que ele iria fazer. Então nós podemos aprender lições valiosíssimas para manter a minha fé e a sua fé firme, inabalável nas promessas de Jesus. Então quando a gente olha aqui dos versos de 1 a 6 aqui, João ele relata a atitude das irmãs de Lázaro, né? Marta e Maria, em relação à enfermidade. E também relata, nos 6 primeiros versos, a reação de Jesus. O texto diz que Jesus era amigo, amava Lázaro. Então, os 6 primeiros versos vai mostrar isso. Então, no verso 3 aqui, Jesus ele recebe a notícia da situação de Lázaro. Seu amigo, a quem você ama, está doente. E aqui, meus irmãos, a gente aprende já logo no começo algumas verdades muito, muito importantes na caminhada da fé, que eu e você não podemos esquecer, né? Filhos de Deus também padecem com toda sorte de sofrimento e doenças. Esqueçam isso, de que o povo de Deus não fica doente, o povo de Deus não sofre, o povo de Deus não morre, o povo de Deus não passa por tragédia. Não, isso não é verdade. A enfermidade é apenas um instrumento de prova para a nossa esperança em Cristo. Eu e você podemos sim passar por maus bocados. Eu e você podemos perder filhos, perder cônjuge. Eu e você podemos perder bens. Eu e você podemos perder a saúde.
E também podemos não perder. Então não se entristeça e desespere quando algo sair do seu controle. Não faça isso. A enfermidade não é um sinal de que Deus está insatisfeito, de que Deus está chateado com você. Não é isso. A enfermidade, em muitos casos, faz bem para a nossa alma, né? O sofrimento, ele forja o nosso caráter. É no sofrimento onde a gente conhece mais ao Senhor. Então, o sofrimento, a enfermidade, ela tende a nos trazer de volta para as coisas do alto. O povo de Deus, quando ele está muito afastado, Deus manda um problema na área da saúde, se volta para a igreja, se volta à oração. Então, Deus, ele sabe o que ele está fazendo, meu irmão. Então, talvez é um dos motivos que Deus faz isso, né? Então, ela nos impulsiona a ler a Bíblia. Então, quando a gente está passando por insegurança, temor na vida, a gente pega mais, ora mais, a gente fica mais fervoroso, né? Então, sejamos pacientes e satisfeitos quando ficarmos abatidos por causa da enfermidade. Ela pode nos pegar. Ela pode. E a enfermidade é uma coisa interessante. Você dorme bem e acorda mal. Nós temos vivido dias terríveis. Estamos aí, muita gente com gripe, uma gripe forte. Lá em Goiás mesmo está uma crise muito grande de dengue. Um pequeno mosquito te derruba. Você dorme bem e acorda destruído. Então a enfermidade, ela às vezes mexe com o nosso humor, né? Essa semana mesmo, nesses dias que eu tenho ficado um pouco doente, eu tenho notado que eu estou mais agressivo. Eu às vezes não tenho paciência com os meninos. Porque assim, já muitos dias com dor de cabeça, né? Aquela dinâmica toda. Então assim, o nosso estupim, que às vezes já é curto, fica quase nada. E às vezes eu grito com os meninos, às vezes Aí o Espírito fala assim, ei, o coração, e eu, nossa, falei o que eu não devia, do jeito que eu não devia, na hora que eu não devia mais, e já falei. Então, esses períodos faz a gente refletir. Eu mesmo estava pensando assim, falei, Deus, estou só com a gripe, e eu já estou assim, imagina se você me der um câncer terminal. E aquele câncer terminal que não é terminal rápido, é um terminal demorado. Aquele tratamento longo, doloroso, sofrido. Falei, meu Deus. Então a gente tem que aprender a cuidar do nosso coração, meus irmãos, porque às vezes nós vamos passar por longas provas que não serão tão curtas assim. E como que a gente vai? A gente vai deixar de cuidar das pessoas? A gente vai deixar de ser bondoso, alegre, ser temperante, ser benigno? Não. Então nisso Deus vai mostrando para nós quem nós somos. Então basta Deus desregular nossa vida, desregular o nosso bem-estar, né? Porque mexeu no nosso bem-estar, mexeu no nosso corpo, mexeu no nosso descanso, a gente desestabiliza e a gente vira bicho. Então, aprenda isso, né? Jesus, ele é o amigo em tempos de crise. Então as irmãs aqui de Lázaro, de forma bem simples, elas não enviaram um recado desesperado e determinando atitudes de Jesus. Senhor, eu determino, o Senhor está curando gente, o Senhor está aí fazendo e acontecendo, e Lázaro agora está ruim, não está bem não. Corre para cá e vem resolver esse problema aqui. Não é essa a atitude das irmãs, né? Elas apresentam em fé o problema para Cristo, né? E Cristo, meus irmãos, Ele conhece as nossas necessidades, né? O Senhor estar enfermo, aquele com quem Ele ama. Então, nós devemos descansar na vontade de Deus. Eu e você devemos e podemos buscar, assim, todos os recursos necessários. Conheci uma história de um senhor, por exemplo, que ele estava muito mal de câncer e ele morreu porque ele não queria fazer o exame tradicional de próstata. Ele achou aquilo uma humilhação muito grande. E aí deposita uma confiança em Deus, mas esquece que Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele coloca recursos médicos, remédios e tratamentos, porque ali também Deus cura através dessas coisas, né? Então, nós devemos, com sabedoria, buscar meios a qual Deus já nos deu, né? Para que nós precisamos descansar em Deus, né? O salmista, no Salmo 5,3, diz assim, ó, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Então, o Senhor nos chama a descansar nele. Eu e você não tem controle da vida. No verso 4,
Jesus vai dizer, não, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Ele é Deus. Ele já tem um plano perfeito, ele já sabe tudo que ele vai fazer. Então, Jesus aqui ele não está afirmando que essa doença não será fatal. Só está afirmando que essa doença não selará o fim de Lázaro. Jesus aqui ele está apontando para a glória de Deus, né? Porque o propósito da morte de Lázaro, meus irmãos, já foi definido na eternidade. É para a glória de Deus. É para que o poder de Deus seja revelado. Por isso que eu e você não devemos desesperar, nós devemos descansar no Deus que controla todas as coisas. Nós não sabemos o que Deus tem para mim e para você. A minha vida e a sua vida está oculta em Deus. Nós não temos essas revelações, embora muitos de nós gostaríamos. E Deus nos chama a descansar nele. Deus tem coisas para mim e para você que Ele já determinou antes da fundação do mundo. E coisas que são para a glória dEle, coisas que vão forjar o nosso caráter, vão nos amadurecer, coisas que vão fazer com que eu e você nos pareçamos mais com Cristo. Então esse era o propósito da morte de Lázaro, né? E no Evangelho de João aqui, glória é mais do que uma revelação, é a autorrevelação de Deus. Então Deus aqui está mostrando que Jesus é Deus. E a glória de Deus, ela culmina na glorificação do Filho. Jesus, ele está em nome do Pai. Ele é um Deus só. Então a Trindade aqui está trabalhando junto. Ele já disse, ó, eu e o Pai somos um. Então quando ele revela a glória do Pai, ele também revela a própria glória. O Pai e o Filho, meus irmãos, a Trindade e o Espírito, eles estão comprometidos um com a glória do outro. Então isso tem que ficar claro na nossa mente. E aqui nos versos 5 a 6 aqui, as palavras de Jesus aqui ante a informação de Lázaro, parece que soa com um pouco de indiferença, né? Mas no verso 5 aqui, Jesus ele usa um verbo, o verbo agapau, o verbo sacrificial, daquele amor, para informar o sentimento que ele tinha por essa família. Então o verbo aqui, no verso 5, mostra que o amor que Jesus tinha pelaquela família era um amor sacrificial, era um amor especial. No verso 6 aqui, nós somos informados que Jesus ainda demora mais 2 dias depois que ele recebe a notícia. E um comentarista ele vai explicar assim, ó, que essa demora de Jesus para socorrer seu amigo é porque ele segue a agenda de Deus e não dos homens. Estava esperando a hora do Pai e não a urgência da família. Há uma urgência na minha necessidade e na sua. E às vezes eu e você oramos e fala, Senhor, é agora, não tem mais tempo. Mas observa, Jesus aqui está querendo mostrar com a história para mim e para você que ele tem o controle. A morte, no caso aqui da história, ela não é a palavra final. Então Deus ele tem uma agenda macro de condução do universo e uma agenda micro, onde a minha vida e a sua também está embutida no plano geral de Deus. Então, não desespere. Jesus, meus irmãos, ele conhece todas as coisas, ele é Deus. Jesus conhece tanto o seu poder quanto as crenças de sua época. Olha tanto que é interessante, porque na época, eles tinham uma crença lá que a pessoa podia morrer e até 3 dias elas poderiam ressuscitar. Então a crença era assim, a pessoa morria e aí o espírito ficava ali rondando ela e depois do 3º dia, aí via o estado mundano, podre do corpo em decomposição, e aí o espírito partia. Então olha para você ver, Jesus ele tem um plano maior do que o meu e o seu. Ele sabia da crença da época. Então chega a notícia, Lázaro vai morrer, Jesus está tranquilo. Ele sabe que ele tem que demonstrar a glória do Pai. Então ele tem que quebrar esses paradigmas, quebrar essas falsas crenças. Então Jesus ele não está preocupado. A morte não é a última palavra. Deus é a última palavra. Então, Jesus ele não demora. Ele simplesmente está só marcando um tempo para o grande milagre que ele iria fazer. Isso nos leva a pensar em como nós podemos conciliar as nossas necessidades com a demora de Jesus. Há uma necessidade minha e sua
Mas há uma vontade, um plano de Deus. E é Ele que é Deus, não eu e você. E nós temos que entender essa dinâmica. E é interessante que quando as duas irmãs chegam para Jesus, elas falam: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por quê? Porque na minha cabeça e na sua, a gente acha às vezes que Deus atrasou. Aí, ó, o Senhor está vendo, ó, a gente avisou com o tempo, o Senhor devia estar aqui. Porque há ainda, por causa da nossa pecaminosidade, esse conflito de fé, descanso e desespero. Então, de manhã você está tranquilo, mas depois do almoço você fala: não, esse trem não vai dar certo, e você entra em desespero. Como as irmãs aqui: Jesus, se você estivesse aqui. Mas a gente esquece, meus irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, como os filhos de Deus, nós precisamos com frequência treinar a nossa mente para essa grande lição. O autor que eu li diz assim, ó: nada nos ajuda tanto a suportar as provações da vida, quanto uma firme convicção da perfeita sabedoria que conduz todos os acontecimentos ao nosso redor. É aquilo que a gente tem refletido em todas as manhãs de domingo aqui. É você pegar o que você sabe de Deus, a doutrina de Deus. Nós estamos vendo aqui a doutrina das Escrituras, nós vamos agora ver a doutrina de Deus, o conhecimento de Deus, quem Deus é. Se eu acredito que Deus é todo sábio, se eu acredito que Deus tem todo o poder, por que quando eu perco o controle, quando eu perco a direção, eu me desespero? Então, meus irmãos, eu e você temos que treinar o nosso coração para as verdades que nós dizemos crer. Por isso que às vezes nós somos incoerentes com a nossa fé. Não, eu creio num Deus Todo-Poderoso, Deus é sábio, tudo que Deus faz é bom, é perfeito, mas quando algo sai do meu controle e do seu, você desespera. Então, Deus está mostrando para nós que seu coração está desviando. Se eu sou sábio, descansa na minha condução da sua vida. Porque tem coisas que eu e você não temos controle nenhum. E aí é nessa hora que parece que a gente fica mais desesperado, em vez da gente descansar. Então, meus irmãos, é preciso crer que todos os acontecimentos da minha vida, da sua vida, são bem realizados. E não é através do instrumento da sorte, não. Na hora da angústia, eu e você somos impacientes. É por isso que eu estou falando para você, nesses dias, eu tenho percebido a minha impaciência. Eu estou chato, mais do que o normal. Então, na hora da aflição, na hora do desespero, na hora do medo, das incertezas, a gente fica angustiado, a gente fica triste, a gente muda o nosso humor. E aí Deus mostra para nós que o termômetro da nossa vida, a nossa alegria não é Deus, a salvação, a esperança, as promessas, é as circunstâncias. E aí é a oportunidade que Deus está nos dando de mostrar aonde a gente tem descansado. Não é em Deus, é na circunstância. Porque se a circunstância muda, se o barco balança, a gente desespera. Então, Deus ele quer mostrar isso para nós. Deus ele quer trazer a mim e você para um lugar seguro. Eu e você, nós podemos pedir aquilo que queremos e precisamos para Deus. Mas a disposição do meu e do seu coração deve ser igual ao do salmista, no capítulo 31, quando ele diz assim, ó: quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Então, meus irmãos, se você crê em Deus, na sabedoria de Deus, no amor de Deus, na bondade de Deus, no poder de Deus, quando você orar, descansa. Entrega esse problema, entrega essa aflição, entrega essa angústia. E treina o coração para descansar em Deus. E dos versos... aí nós precisamos crer que Deus está no controle da minha vida, da sua, em todos os aspectos. Todos. Às vezes a gente tem aquela ideia, o mundo tem essa ideia, de que Deus controla algumas coisas e outras não, né? O grande cientista, filósofo contemporâneo, que está arrebentando no YouTube aí, Pablo Marçal, se você tem escutado ele, não escute. Aquilo é do Satanás. Ele afirmou numa dessas palestras dele: você está achando que Deus está no controle? Deus não está no controle. É louco. E muita gente pensa isso. Acha que Deus ele não está no controle do universo. Acha que Deus ele fez e está lá só assistindo. Não, meu irmão. Esse não é o Deus que eu e você servimos. Deus ele está no controle de todos os aspectos mínimos da minha vida e da sua.
John Charles Riley, eu convido você a comprar um livro dele, chama Meditações nos Evangelhos. E ele tem dos 4 evangelhos, é maravilhoso ele. Escreveu isso aqui no século XVIII, ele sabiamente ele diz assim, ó, a mão que foi cravada na cruz é bastante sábia para agir sem um motivo necessário ou para fazer-nos esperar por alívio sem uma razão adequada. Por quê? Ele está no controle. E às vezes a gente não precisa de explicação e nem de entendimento. É só descanso mesmo em Deus. E dos versos 17 até o 27 aqui, meus irmãos, a partir daqui, João ele registra os acontecimentos após a chegada de Jesus em Betânia, né? Então no verso 17 aqui, o texto aqui reforça, né? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Então observa, Jesus já sabia, o plano é antigo. Jesus sabia o que ele ia fazer, Jesus sabia da crença. Então o texto aqui está marcando, ó, e 4 dias depois, ou seja, a crença popular não dá mais não. Não dá. Morreu mesmo, agora já está fim de carreira. Isso aqui pode... Então, o texto aqui ele vai reforçar isso. Para quê? Para mostrar o tamanho do milagre que Jesus vai fazer. Então, por causa dessa crença aqui, Jesus ele tem todo o controle, meus irmãos. E no verso 18 e 19 aqui, vai mostrar a distância de Betânia a Jerusalém. Ela coloca aqui 15 estádios, mas é aproximadamente 3 quilômetros. Então, quando a gente olha 3 quilômetros, essa curta distância, a gente entende o motivo aqui, porque estava cheio de gente na casa de Lázaro, de Marta e Maria. Então, era costume dos judeus, no período pós 7 dias dos mortos, as pessoas se visitarem e chorar, né, com os enlutados, ficar com a família. Então, você vê que o texto marca isso, a casa estava cheia. Então, gente chegando a todo momento. As pessoas, né, participam da dor do enlutado. Dos versos 20 ao 24 aqui, nós observamos aqui Marta um pouco parecido comigo e com você, né? As reações nossas diante do desespero, de situações que talvez você não se encontrou assim, uma situação humanamente sem saída, mas essa é a situação dessa família. Já morreu 4 dias, acabou, nós não temos mais recurso, né? Então, quando ela fica sabendo que Jesus está chegando, ela sai correndo. Ela vai desesperada encontrar Jesus. E aí ela declara, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que agora Deus te concederá tudo quanto lhe pede. Então, olha como eu e você somos parecidos com Marta. Esse misto de incredulidade e fé. Se o Senhor não estivesse aqui, ele não teria morrido. Não, mas eu sei que tudo que o Senhor pedir, o Pai faz. Então, olha aqui, eu confio, mas não confio. Pode fazer, mas ao mesmo tempo não tem mais esperança para fazer. O Riley ele vai dizer assim, ó, existe uma estranha mistura de graça e fraqueza no coração dos verdadeiros crentes. Nós temos que crescer em intimidade com Deus. Essa caminhada da nossa fé, às vezes, ela é vacilante. A nossa fé, ela não é forte sempre e nem fraca sempre. Por isso que nessas depressões, eu e você devemos cada vez mais nos apegar a Deus, a Cristo, a oração, a comunhão, a igreja, a leitura, a Bíblia. Porque a nossa fé vai vacilar. Você vai ter dia que você vai questionar, faz parte do cristianismo. Deus nos chama a questionar. O cristianismo é a única religião questionável. Pode questionar, pode perguntar. Deus ele tem todas as respostas para mim e para você. E vira e mexe, talvez a minha vida e a sua vai passar por essas depressões. Então, diante de Marta aqui, estava quem? Jesus. Aquele que diante dele nada tem a última palavra. Ele é Deus, ele pode todas as coisas. Ele pode ressuscitar. Mas lembra, ela ainda tem uma visão turva. Então ela tem uma esperança, mas ao mesmo tempo a esperança foi embora. Ela sabia que Jesus podia fazer algo. Mas
Senhor, se o Senhor tivesse chegado aqui no período do velório, mas agora está enterrado. Agora está lá, num buraco, a pedra grande, né? Eu não sei se você já passou por isso, mas quando você enterra um ente querido, a gente que é crente, a gente fica torcendo para Jesus ressuscitar, né? Mas na hora que enfia o caixão dentro do buraco e selou, a nossa esperança acabou. Não sei se você já teve essa sensação. Não, agora acabou. E a gente dá meia volta no cemitério e fala, Deus, agora... Então, observa, Deus, qual que é o problema? Mas Deus, Ele mostra para nós a nossa fraqueza. Nós somos assim, para que eu e você não dependamos de nós mesmos, mas dEle. Então, ela olhava para a realidade e a realidade mostrava para ela que Lázaro estava morto. Mas aí ela lembrava das promessas que quando ela mandou avisar para Jesus, Jesus fala, fica tranquila, a enfermidade não é para a morte. Então, esse misto, Jesus, mas e aí? E nós também somos assim. Nossa fé, ela apaga, e às vezes a gente se firma na incredulidade. Se Jesus estivesse aqui, se Jesus estivesse aqui, Mas Deus quer nos mostrar e nos amadurecer cada vez mais, meus irmãos. Porque às vezes a gente olha demais para a realidade e esquece do nosso Deus. Ela olhou, Lázaro estava enterrado. Senhor, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido, mas agora já está enterrado. E às vezes a gente está desenganado, a gente está passando por problemas e fala, Senhor, agora, uma semana atrás tinha jeito, mês atrás tinha jeito, mas agora não dá. Então, Marta aqui, ela vacila entre a fé e a lógica. Então, assim, olha, se Jesus estivesse aqui, ela olha para trás, para o passado. Aí, não, mas Jesus vai ressuscitar. Mas no futuro, eu sei, quando Jesus voltar, quando tudo consumir, eu sei que o Senhor vai ressuscitar meu irmão. Então, observa, nós somos assim também. Nós não duvidamos de tudo que Jesus realizou no passado e não temos dúvida de que Ele ainda fará coisas extraordinárias no futuro. Então observa, a gente olha para trás e crê nessas coisas. Eu leio o relato aqui, eu espero que você também. Nós cremos que isso aqui aconteceu do jeito que está escrito. Nós vimos a história de Jonas, é do jeito que foi escrito. Então, mas a gente olha para trás e fica confortável. Não, Jesus vai voltar, os mortos irão ressuscitar, tem céu, tem tudo. Mas e hoje? E a realidade do hoje? Será que a gente crê hoje para essa existência, para o presente? Ou só olhando para trás, o que já aconteceu, ou numa expectativa escatológica futura de céu? Porque às vezes isso pode acontecer, meus irmãos. Você às vezes pode estar orando pelo casamento, e cada vez que você ora, você está mais perto do divórcio. Cada vez que você ora pela conversão do cônjuge, parece que está mais distante e o coração mais endurecido. A gente ora pelos filhos e eles continuam distantes de Deus. Às vezes você tem orado pelo emprego, pelas finanças, mas nada acontece, nada muda. Você tem orado pela vida emocional, mas parece que você está vivendo um deserto, você não sente nada, você não... Então nós precisamos entender a nossa condição hoje. Riley, mais uma vez, ele observou, ele nos ajuda, ele diz assim, gravemos em nossas mentes o fato de que os santos na terra não são anjos perfeitos, e sim pecadores convertidos. Sem dúvida, são pecadores renovados, transformados, santificados, mas ainda pecadores, e serão até o dia de sua morte. Meu irmão, viver pela fé não é fácil. Porque, lembra, esse misto. Você lembra, Salomão, ele gosta muito disso, né? Essa vida agridoce. A vida é doce e amarga ao mesmo tempo. Então, às vezes, eu e você não teremos tudo. Nós não devemos esquecer que nós somos pecadores, moramos com pecadores, congregamos com pecadores, vivemos com pecadores. Só que existem pecadores convertidos, que têm o Espírito Santo, e existem outros que não. E eu e você devemos ter essa sabedoria, esse amadurecimento e descansar em Deus que pode todas as coisas. Nós precisamos declarar como pai
do menino lá quando ele chega em Jesus para curar o filho dele. E aí Jesus fala: você tem fé? Oh, Senhor, ajuda porque eu não tenho fé. Ajuda na minha falta de fé. Por exemplo, você já orou pela falta de fé? Porque a fé quem dá é Deus. Você ora e, Senhor, eu tenho uma fé pequena. A fé é um dom de Deus. Você ora buscando esse dom de Deus? Para que você, em meio à tempestade da vida, você fique seguro em Cristo. Você tem orado por isso? Então observe, às vezes a gente não ora por bens preciosos disponíveis para mim e para você. Eu e você devemos buscar, Senhor, aumenta a minha fé, transborda cada vez mais a minha fé, porque senão eu estou perdido, eu dependo do Senhor para isso. Porque Jesus, meus irmãos, Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Mas é hoje, é o tempo do hoje que Ele toca na eternidade. Você precisa crer hoje, decidir hoje, assumir responsabilidade hoje. Jesus, Ele não é o grande eu era, ou o grande serei. Jesus é o grande eu sou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós devemos ter sabedoria nas nossas orações. E às vezes você não precisa nem que Deus resolva seu problema. Se você ganhar um pouco mais de tutano na fé, crer mais, ser fortalecido no seu espírito, você já melhora a situação. Então a gente precisa de desenvolver habilidade para orar. Às vezes o seu problema não é orar só pelo problema. Ora também para que Deus aumente sua fé, para que Deus te dê entendimento. Porque às vezes Deus está fazendo coisas grandiosas nos relacionamentos, na família, e você não está entendendo. Porque você tem uma visão medíocre. A minha visão e a sua ela é pequena, porque eu e você queremos hoje. Nós queremos solução hoje, nós queremos conversão hoje, nós queremos mudança hoje. A gente é casal e a gente briga, a gente senta e acerta. Não, tudo bem, então tá ok. Então vamos mudar, tá? Beleza, tá ok, tá ok. 3 dias depois, um escorrega no tomate. Acabou. E a gente diz: ei, não, 2 pecadores. Calma, vai ser assim até a volta de Jesus. Hoje, amanhã, no outro dia o outro. Então, é um pecador. Senhor, aumenta a nossa fé. E dos versos 25 a 26 aqui, Jesus declara aqui pela 5ª vez: eu sou. Então Jesus é quem é o dono da vida. Deus, Cristo Jesus é quem tem a vida em si mesmo. Então Jesus aqui ele está mostrando para os seus discípulos o que ele iria fazer daqui a uns dias. E as marcações para que quando Jesus mostrasse tudo isso, e ressuscitasse, eles lembrassem disso, tudo que Jesus falou. Por isso que ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus está marcando, ensinando para os discípulos. Jesus aqui está querendo mostrar para mim, para você, e mostrando para os discípulos da época, que quem tem poder sobre a morte é Ele. Não a morte tem a última palavra, mas Cristo Jesus. O que Jesus está mostrando é que aqueles que creem nele, mesmo que passem pela morte, no final viverão. Quem crê em Jesus, meus irmãos, mesmo que morra fisicamente, viverá eternamente. É Cristo Jesus, Ele é a vida. Por isso nós podemos dizer, como Paulo: morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Porque nós confiamos naquele que é o dono da vida, que tem a vida, aquele que matou a morte. Dos versos 28 a 37 aqui, Marta se retira para avisar para Maria que Jesus estava chamando. Então ela corre e se joga aos pés de Jesus. E aí, no verso 33 aqui, mostra que Maria, quando chega perto aqui, e todos os judeus estavam lá, Jesus ele agitou-se no seu espírito e comoveu-se. E essa palavra aqui, a RA, ela não traduziu muito bem. Não tinha uma palavra melhor aqui. A NVT traduziu melhor. O agitou-se aqui de Jesus aqui, o grego está querendo mostrar para nós aqui, é o indignou-se. Então Jesus ele indignou-se. Jesus, quando ele olha aquela situação, uma família enlutada, todo mundo chorando, é dor, é morte, Jesus se indigna.
E aí você pergunta, qual que é a causa então do descontentamento de Jesus? Porque Jesus chorou. E Jesus chorou, meu irmão, não é porque Jesus fraquejou. Jesus não chorou porque ele ficou sem saber o que ele ia fazer. Meu Deus, agora eu acho que eu fiquei numa sinuca de bico. Está morto, está enterrado, e agora? Todo mundo chorando? Não. Jesus aqui, meus irmãos, ele se indigna, ele se revolta, ele tem uma ira santa por causa dos efeitos do pecado. Por causa do pecado existe morte. Então quando Jesus ele chega na cena, o pecado traz isso, o pecado traz separação. Uma família foi separada, irmãos, amados. Então ali tem dor, ali tem choro, ali tem desgraça. Isso que o pecado faz na minha vida e na sua. O pecado nos separa de Deus, o pecado separa os casais, o pecado separa pais de filhos, o pecado ele destrói, o pecado ele separa, ele não une. Então essa é a indignação de Jesus aqui. Por isso que eu e você devemos sentir o mesmo pelo pecado. Por isso que uma das marcas do verdadeiro arrependimento não é porque você se arrependeu porque alguém descobriu o que você fez. Ixi, me pegaram. Não, é porque você entende a sua ofensa diante do Deus que é santo. Você entende a gravidade do pecado cometido. E você se entristece e se arrepende pelo pecado que você cometeu. Então isso é uma marca fundamental do verdadeiro arrependimento. Então Jesus aqui ele chorou. E Jesus também, meus irmãos, ele é Deus, ele é longânimo, ele é amoroso. Jesus, ele também se identifica com a dor. Aquele que também cura, ele sofre e é ferido junto comigo e com você. Ele se identifica conosco. As lágrimas de Jesus aqui revelam a sua humanidade, o seu amor, a sua compaixão pelos seus. E é interessante, lembra, João aqui, ele usa a palavra logos. Então, existe um pensamento grego aqui por trás de tudo aquilo que João está escrevendo na sua carta. E a mentalidade grega era que os deuses eram solitários, sem paixão, frios, sem emoção. Então, olha que coisa linda o texto, quando o texto aponta para o nosso Deus que chorou. Ei, o nosso Deus chorou, ele se identifica, ele se entristece. Então o choro de Jesus aqui é uma espécie de quebra de paradigma nessa crença dos gregos acerca de Deus. Lembre-se disso, Jesus ele importa com a sua dor. Ele é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Jesus ele não está indiferente à sua dor. Eu vi uma história hoje, interessante ilustração, né? Que o servo estava caminhando com Jesus na praia e toda vez que ele olhava para trás tinha 4 pegadas. E de repente começa uma tempestade muito forte. E a tempestade forte, e aí ele olha para trás e só havia 2 pegadas. Aí quando passa a pegada, a tempestade, aí Jesus aparece. Ele falou assim, o Senhor me abandonou na tempestade. Eu olhava para trás e só havia 2 pegadas. Ele falou, então, eram as minhas. Eu que estava te carregando. Porque, lembra, quando eu e você estamos sofrendo, angustiados, a nossa tendência é achar que Deus esqueceu, é achar que alguém esqueceu, a igreja esqueceu, o pastor esqueceu. Então, observa, às vezes a situação que a gente se encontra desestrutura a minha vida e a sua, e a gente perde o foco, e a gente peca por causa disso. Então Jesus, meus irmãos, ele nunca nos abandonou. Ele chora a minha dor, a sua dor. Observe, Jesus, ele conhece a solidão. Jesus é aquele que caminhou todo o seu tempo de ministério com multidões atrás dele. Mas na hora que Jesus mais precisou, Jesus ficou só. Todo mundo abandonou Jesus. Ah, mas Jesus, eu fui traída. Meu irmão, Jesus foi traído também. Aquele que comia com ele, aquele discípulo que andava junto com ele. Jesus conhece a dor da traição. Jesus conhece a dor da rejeição. Jesus conhece a dor do abandono. Por isso que Jesus ele se identifica com as minhas dores, com as suas dores.
Jesus, ele sabe o que é humilhação. Ah, mas você não sabe. Não, mas, meu irmão, Jesus foi cuspido, Jesus foi humilhado. Tiraram a roupa de Jesus, imagina. Se hoje, num tempo moderno que a gente vive, onde as pessoas andam peladas, se alguém tirar a sua roupa, você já fica envergonhado, humilhado. Imagina há 2000 anos atrás, onde a mulher não mostrava o tornozelo, onde os homens não mostravam o joelho, e tiraram a roupa de Jesus, bateram, cuspiram, blasfemaram. Meus irmãos, Jesus, ele já passou por coisa pior do que eu e você. Por isso que você tem que acabar com aquela ideia de que, eu sou um coitado. Ah, Senhor, se o Senhor soubesse o que eu estou sentindo. Não, meu irmão. Jesus sabe. Você não sabe o que ele sentiu por causa do pecado que ele carregou. E pecado que era meu e seu. Então eu e você devemos nos regular. Jesus, ele não mediu esforços para nos salvar. Ele fez tudo o que era possível. Ele entregou tudo, a vida. Por quê? Para que eu e você tivéssemos salvação. E aí quando você lembra disso, porque você já sabe disso, mas quando você lembra disso, qual que é a sua resposta? Quanto você tem orado, quanto você tem dedicado de tempo, de estudo, de crescimento diante do Senhor? Porque Deus te deu tudo, e o que você tem dado para Ele? Migalhas? Às vezes a gente dá o pior do tempo, o pior do dinheiro, o pior dos dons, tudo para Deus é o pior. Então, meus irmãos, nós precisamos reavaliar de novo. No verso 38 aqui, o texto vai dizer que Jesus, ele agitou-se novamente. Então, lembre-se, a ideia aqui é que Jesus, ele se indignou. A NVT, ela traduz o verso 33 assim, Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechada, fechando e grande, ou fechando a entrada. Então a NVT, ela traz um pouco do sentido do texto. A doença, morte e a incredulidade, meus irmãos, não são o verdadeiro motivo do choro de Jesus. Jesus, ele chama a mim e a você para chorar pelos efeitos do pecado. Porque talvez eu e você, se fizermos uma avaliação bem honesta da minha vida e da sua, 95% dos nossos problemas, das nossas brigas, foi nós mesmos que encontramos e corremos atrás. Foi porque eu e você nos distanciamos de Deus. Foi porque eu e você paramos de olhar para a Bíblia, para Deus, e começamos a agir por conta própria. Enquanto talvez eu e você poderíamos estar em melhores condições. E às vezes a gente fica lamentando escolhas erradas, palavras erradas, ambientes errados, pessoas erradas, em vez de nós lamentarmos o nosso próprio pecado. Por isso que nós devemos confessar, reconhecer, ser humildes diante de Deus. Porque o maior problema nosso é nós mesmos, não é o outro. O problema no casamento é minha culpa. Problema na educação de filhos é minha culpa. Problema na igreja é minha culpa. Se todo mundo entendesse isso, a gente conseguiria caminhar a passos mais largos. Mas não, a culpa é do outro. Meu casamento está ruim por quê? Porque o outro não muda. Meus filhos que não fazem. Meu patrão que é o problema. Não, é a liderança da igreja, é o pastor da igreja. É tudo os outros, tudo os outros, tudo os outros. E você é uma vítima. E as coisas talvez nunca vão mudar para o lado de fora. Por isso que Deus nos chama a uma mudança interior, de dentro para fora. E eu e você precisamos já aprender a chorar os nossos pecados, com dor, com pesar. Nós ofendemos a Deus, meus irmãos. Você tem feito isso? Olhando para a maldade do mundo que tem crescido cada vez mais. Essa semana mesmo aqui no Mato Grosso, soltaram um vídeo de 2 funcionários públicos em cenas obscenas. Todo mundo deve ter ficado sabendo. E a menina era crente. E aí os áudios, a Janinha viu alguns áudios. E a crentinha, a santinha, olha, a gente já não está gozando de
boa reputação. Aí vem uma filha de Satanás, carregando o nome de Cristo e envergonhando a igreja. Casada, os dois casados, fazendo feiura no lugar de trabalhar, envergonhando o nome de Cristo, envergonhando o nome do marido, envergonhando o nome da família, da esposa, dos filhos, envergonhando o nome da igreja. E não tem nome, é a crente, porque o diabo quer fazer isso, é jogar na lama. Você tem chorado por isso? Você tem chorado por guerras? Você tem chorado pelos efeitos do pecado na minha família, na sua família, no mundo? Nós temos que aprender a chorar, meus irmãos, pelos efeitos do pecado. São bem-aventurados aqueles que choram, os pobres de espírito, reconhecem a sua necessidade de Cristo, reconhecem a necessidade de Cristo nos outros. Dos versos 39 a 41 aqui, Jesus, ao chegar lá onde Lázaro estava sepultado, ele dá uma ordem: tirai a pedra. Ele que é Deus, tem todo o poder. Mas é interessante, aquilo que os homens podem fazer, Jesus manda fazer. Jesus poderia falar: pedra, dá licença. Né? Ele vai acabar na próxima cena aqui, ele está trazendo um morto à existência. Mas não, meus irmãos, às vezes, lembre-se disso. Coisas que eu e você devemos fazer, Deus não vai fazer. E às vezes, Deus está esperando eu e você remover a pedra. Eu e você, às vezes, precisamos de tomar atitudes, nos posicionar, para que Deus, às vezes, levante o morto que está lá dentro do túmulo. Então, eu e você precisamos ser proativos. Nos nossos relacionamentos, em todos os aspectos. Às vezes, o que falta nos relacionamentos, na conversão de filhos, na conversão de cônjuges, o que falta é posicionamento. Porque às vezes as pessoas que moram perto de mim, de você, não veem em nós esse amor por Cristo. Porque se ligar domingo de manhã, você vai fazer um churrasco e não vem para a igreja. Se você tiver com sono, você não vem para a igreja. Qualquer coisa você não ora, qualquer coisa você não vem, qualquer coisa é... Então, meus irmãos, às vezes nós não estamos vendo milagres na nossa vida ou perto de nós, é porque a pedra está lá e é eu e você que temos que tirar. Tem coisas na minha vida e na sua que eu e você temos que abandonar, renunciar, se posicionar. Tem coisas que eu e você não devemos fazer, nem permitir no nosso ambiente da casa, com os nossos filhos. Então, meus irmãos, aquilo que você tem que fazer, é você quem vai fazer. O poder de Jesus, a sabedoria de Deus, ela não anula a sua responsabilidade. E eu e você sabemos que nós não podemos fazer nada, né, por nós mesmos. Mas o Senhor nos chama. Eu e você devemos orar. Eu e você devemos pregar. Eu e você devemos manter santidade. A santidade é um esforço. Matar a carne. Imagina, deixar de falar palavrão, deixar de pensar coisas obscenas, deixar de praguejar, deixar de reclamar, deixar de perder tempo com besteira, começar a orar, começar a ler a Bíblia, começar a ter compromisso com a igreja, assumir responsabilidade na igreja, começar a ter compromisso com os dons que Deus te deu, com o dinheiro que Deus está te dando. É santidade, e isso é eu e você que temos que fazer. É eu e você que temos que fazer, meus irmãos. Aí Jesus, depois que eles tiram a pedra, Jesus ele ordena. E olha o que Marta faz mais uma vez. Jesus aqui ele está preparando o milagre. Senhor, está cheirando mal. Ó, Jesus vai fazer uma coisa que para a família vai ser uma bênção. Para todo mundo ali vai ser um milagre, uma coisa grandiosa. E ela naquele misto de fé e incredulidade, Senhor, não faz um negócio desse não, vai cheirar mal, vai feder. Mas fede o nosso pecado. Às vezes eu e você precisamos de sentir o cheiro, a catinga da podridão do nosso pecado, das nossas escolhas, para que depois a vida ressurja. Nós também somos assim, meus irmãos. Quando passamos por momentos sem saída, nós temos a tendência de desistir. Não, Senhor, não vai não, está cheirando mal. Mas Jesus fala para ela, não já te falei?
Se crê, você vai ver a glória de Deus. Calma, descansa. Jesus já havia dito lá atrás para ela, mandou o recado. Não, fala que a doença não é mortal, não. É para a glória de Deus. Por isso, meus irmãos, que eu e você precisamos de descansar nas promessas de Deus. Riley, mais uma vez, ele diz assim, ó, o crente que parou de afirmar, tenho que ver para crer, e aprendeu a dizer, eu creio, por isso verei, alcançou um grau elevado na escola de Cristo. Meu irmão, nós vivemos por fé, não por vista. Você não precisa de ver milagre, você não precisa sentir o coração pegar fogo, você não precisa de arrepiar, você não precisa de alguém lá na sua casa orar por você, você não precisa de nada disso. Você só precisa de crer naquilo que Deus já disse, naquilo que Deus já prometeu. Descansa em Deus. A maioria, escute, 95% dos crentes em toda a história da humanidade sente pouco. Não tem experiências miraculosas, não tem nada de anormal. São crentes que vivem pela fé, um dia após o outro, sem sentir, sem ver. Isso é viver por fé. Não olhe para o YouTube, para o Instagram e veja aquelas pessoas falando de experiências miraculosas. Para com isso. Experiência é uma coisa particular. E a maioria delas é coisa da cabeça. Então aprenda que esse Deus é vida por fé, confiança no que Ele disse, no que Ele prometeu. Isso é viver por fé, é isso que Ele espera de mim e de você. Aí Jesus aqui abre a pedra, ou tira a pedra, aí Jesus ele olha para o céu e diz, graças te dou porque me ouviste. Olha, está todo mundo olhando para a pedra, está todo mundo olhando para o túmulo, e Jesus ele olha para o céu. Jesus ele olha para o Pai. Jesus ele olha para o Pai. Jesus ele não está olhando para as circunstâncias. Jesus aqui, antes do milagre acontecer, ele já dá graças. Aquilo que Paulo vai exigir de mim, de você em Tessalonicenses, em tudo dai graças. Se o Senhor fizer, a gente canta, a música é bonita, não é? Se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a doença passar, Ele é Deus. Se a doença não passar, Ele é Deus. Se afogar é Deus, se não afogar é Deus. Se ganhar é Deus, se não ganhar é Deus. Mas na hora de viver, não dá certo. É bonito só cantando. E a gente canta com tanta alegria. Mas meu irmão, Deus quer que você viva isso. Não cante isso. Não cante isso. Cantar para Deus, ó, serve para nada. Deus quer um coração que descansa nele, porque a hora que Ele abençoar, graças te dou, Senhor. A hora que Deus trazer o juízo, graças te dou, Senhor. A hora que Ele põe dor, graças te dou. A hora que Ele tira a dor, graças te dou, Senhor. Jesus aqui está intercedendo junto ao Pai, porque Ele sempre o ouve. Nós não devemos esquecer disso jamais. Ele é o Salvador. E por causa de Cristo agora, o Pai sempre nos ouve. Você pode ajoelhar o joelho aí agora. Cristo vai te ouvir, o Pai vai te ouvir, o Espírito te assiste. Para de ser aquele crente que fica indo atrás de gente para orar. Isso é crente, isso não é nem crente. Você é sacerdote real, Jesus te escuta. Entendeu? Não tem problema nenhum alguém orar por você, nós somos chamados a interceder, orar junto, mas a intenção é, você tem uma intimidade com Deus. Não! Isso é incredulidade. Você tem acesso, ore você. Ore você. E no verso 43, meus irmãos, Jesus ele chama Lázaro para fora. E é interessante, isso aqui tem uma pista marcante no texto aqui para nós, que muita gente passa desapercebido. Jesus aqui, ele chama o nome próprio de Lázaro. Jesus aqui, ele chama Lázaro pelo nome. Lázaro, vem para fora. Sabe por que disso? Porque se Deus ele não especificasse, todo o reino dos mortos tinham que devolver todos os mortos para Jesus. Porque quem está falando ali é o dono da vida, quem dá vida é Cristo, o Rei dos Reis. E quando Jesus fala assim, Lázaro vem para fora, vem só Lázaro. Porque se Jesus fala mortos,
entregue seus mortos à morte, todos ressuscitavam. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. E às vezes eu e você esquecemos quem é esse Deus. Por isso que ele fala, Lázaro, vem para fora. Porque senão todo o mundo dos mortos teriam que devolver os seus mortos. Esse é o poder do nosso Deus. Por isso que ele responde. A única palavra que tem poder é a de Jesus. A sua não tem poder nenhum. Você não determina, você não faz nada. Esquece essa dinâmica. Não há poder na palavra. Há poder na palavra de Jesus. Se Jesus falar, está abençoado, você está abençoado. Está salvo, está salvo. Se Jesus falar, você está perdido, você está perdido. Você está morto. Agora, se outro falar isso para você, não serve para nada. Então, meus irmãos, aquele que tem todo o poder, ele chama Lázaro para fora. Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem. E é interessante que no verso 45 e 46, eu vou parar por aqui. O milagre de Jesus, ele tem dois efeitos. Observe no verso 44 e 45. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o, deixai-o ir. Aí o 45 e o 46 vai mostrar as duas reações. Muitos, pois dentre os judeus que tinham vindo visitar Marta e Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Outros, porém, foram correndo para os fariseus para contar o que Jesus estava fazendo. Está vendo, meus irmãos? Duas reações. Para com esse negócio, eu preciso de sentir, eu preciso de ver. Não, essas pessoas aqui viram um morto de 4 dias sair do túmulo. E uma parte creu, uma parte olhou para Jesus e rendeu-se a ele. A outra parte foi fofocar. A outra parte foi contar. Você não sabe o que aconteceu. Ressuscitou Lázaro. E depois você lê o restante do desenrolar da história. Eles agora querem matar Jesus. E não só Jesus, Lázaro. Porque agora é 2 problemas. Jesus que ressuscitou e Lázaro que está vivo. Como que nós vamos falar que isso é mentira? O morto está andando. Às vezes, meus irmãos, o que você precisa é só crer, não é ver. Confiar, descansar, para que você e eu possamos ver a glória de Deus. Para que eu e você possamos descansar nele. Então, os propósitos aqui do milagre é para que nós possamos ver a manifestação da glória de Deus. Esse povo aqui viu a manifestação da glória de Deus. O propósito de Deus aqui era o despertamento da fé. Observa, se você lê na decorrência do texto, os discípulos, até a ascensão de Jesus, a morte, a ressurreição e a ida de Jesus para o céu, os discípulos ainda ficam assim, sem entender. No capítulo 15 aqui, 14, os discípulos estão desesperados. Jesus aqui vai morrer, e Jesus está falando, não se turbe o vosso coração. Eles falam, Senhor, você está doido? Para onde nós vamos? Então, Jesus aqui está preparando os discípulos para gerar fé neles. O que eu vou mostrar para vocês aqui é para que vocês creiam. Só que eu e você, meus irmãos, nós não precisamos de ver, porque nós estamos lendo. E isso para mim e para você basta. Eu e você não precisamos de ver nada. Se eu e você ler, já basta. Porque Deus ele pode fazer, Deus ele pode repetir tudo isso, pode. Mas e se ele não repetir, ele ainda continua sendo o mesmo Deus. Então descanse em Deus. Descanse em Cristo Jesus. Ele é poderoso, ele pode reverter situações, irreversível. Jesus aqui está apontando para aquilo que ele vai fazer. Ele matou a morte aqui, mas uma semana depois aqui, ele vai ressuscitar. Então ele está apontando, ei, eu sou a vida, eu sou o caminho, a morte não tem poder, eu sou a última palavra. Então, meus irmãos, descansem em Deus, descansem em Cristo Jesus, creia em Cristo Jesus, seja fiel a Cristo Jesus, descanse. Lembra o que a gente falou ontem? Jesus, ele quer que você desista de você mesmo
e você descanse nele. É isso que Deus quer fazer comigo e com você, para que eu e você possamos ver a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé?